Fala pessoal, beleza? E aí vamos dar continuidade a essas nossas aulas que mesmo online, né, nesse retorno, serão de grande valia para que você venha conseguir compreender os assuntos abordados aqui pelos mestres, pelos professores que estão tão empenhados, né, em mudar um pouquinho dessa sua rotina. Eu sei que é difícil, sei que é complicado, né? Esse período que nós estamos passando é um período de muita ansiedade, de muitos transtornos, né, possamos dizer assim. Mas nós não podemos parar, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar e que nós temos que ter foco, né? Até porque o Enem, ele tudo indica que não será adiado, pelo menos por enquanto, né? O INEP, o Ministério da Educação, falam em manter a data. Então você tem esse suporte da nossa escola, para que assim possamos juntos crescer e para que assim possamos juntos trabalhar com o objetivo da sua aprovação, né? Sempre digo que na matemática a nossa meta será os 700 pontos, ok? E como eu estou com a matemática 2, né? A matemática 2 é aquela matemática que trabalha a ideia da geometria, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aqui justamente a geometria plana. Nós finalizamos a trigonometria, tínhamos iniciado já a geometria, mas eu vou retomar com alguns tópicos que eu considero importantes para que você aprenda e compreenda os tópicos restantes, ok? Eu vou utilizar como ferramenta o GeoGebra para ficar melhor a explicação, então a minha letra ela não vai sair com a mesma qualidade, por exemplo, que sairia com o PowerPoint, né? Mas eu acredito que vocês vão conseguir compreender aquilo que eu estou fazendo, tá? Por que você vai usar o GeoGebra, Elias? Porque é uma ferramenta muito bacana para que você compreenda aquilo que eu estou falando, né? Os desenhos saem até mais corretos, possamos dizer assim, tá? Vamos parar de conversa e vamos lá. O nosso primeiro tópico, né? Nós vamos trabalhar a classificação. Então, nós vamos falar aqui sobre essa classificação dos ângulos, tá certo? A primeira aí que nós vamos falar são os chamados ângulos agudos, ok? Elias, o que é um ângulo agudo? Gente, o ângulo agudo é aquele ângulo que mede entre 0 e 90 graus. Então, veja. Vamos determinar a medida desse ângulo aqui, certo? Se você observar este ângulo, né? Ele vai ter aproximadamente 65,8 graus. Elias, beleza, você fez o desenho aí, né? Tá dando aproximadamente 65,8 graus. Lembrando que, em geral, nas provas, né, você vai ter grau e minuto, ok? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Aqui o GeoGebra ele traz vírgula 8, mas nós costumamos trabalhar com grau e minuto. Eu vou renomear esse C e irei chamá-lo de O. Esse E irei renomeá-lo e irei chamá-lo de A. Só para a gente manter um padrão, tá certo? Não é necessário. E esse D eu irei renomear, irei chamá-lo de B. Nós temos que esse ângulo aqui, ele é um ângulo chamado AOB. Então, a medida desse ângulo vai ser de 65,8 graus. A outra forma de utilizar a ideia de medida seria mede, tá? AOB igual a 65,8 graus. E a outra seria esse formato aqui, que é um formato mais já para a Olimpíada, né? Mas também é válido para ângulos, tá? Então, o que é um ângulo agudo, gente? O ângulo agudo é aquele ângulo que está entre, chamar de alfa, tá? 0 e 90 graus. Tranquilo? No caso aqui você tem 65,8, por exemplo. Tranquilo? E aí nós temos
é um ângulo agudo. O segundo ângulo aí característico, tá? Será o ângulo reto. Elias, o que é esse ângulo reto? O ângulo reto é aquele ângulo em que ele mede exatamente 90 graus. Ó. Aqui eu vou ter o ângulo B, tá certo? Se você quiser, quem quiser baixar o GeoGebra, né? O GeoGebra é um software livre, ele é grátis. Você pode renomear, por exemplo, você pode chamá-lo de O, né? Que geralmente o vértice a gente trabalha com essa nomenclatura, mas fica a seu critério. Tá? Eu particularmente gosto de trabalhar assim. Até para as atividades que nós iremos fazer, tá? Aqui vamos deixar o C mesmo. E aqui nós vamos... É o A, né? Então, esse ângulo AOC, vamos calcular a medida dele, ó. Ângulo ACOA, ou AOC, tá? Veja que, de fato, ele é um ângulo de quantos graus, ó? 90. Então, eu tenho que a medida, né, do ângulo AOC é igual a 90 graus. AOC igual a 90 graus. Vou colocar aqui a bolinha, né? Tem que ter representando graus, tá certo? Então, veja que, de fato, aqui no GeoGebra ele não coloca o pontinho dentro do quadrado, tá? Mas isso aí é o de menos, ok? O terceiro ângulo, vou aproveitar aqui o restinho da folha, tá? O terceiro ângulo, ele já é chamado de ângulo obtuso. Então, veja, aqui eu vou ter o ângulo obtuso, ok? Elias, o que é esse ângulo obtuso? Esse ângulo obtuso é aquele ângulo que está entre 90 e 180 graus, ok? Vamos fazer o desenho dele aqui para você entender a lógica. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, ó, aqui você tem B, aqui você tem o E, aqui eu vou renomear como sempre, chamando de O, tá? Então, aí eu tenho O, ok? Vamos verificar qual a medida do ângulo EOB ou BOE, né? Você vem aqui na ferramenta ângulo, tá? Ó, e faz nesse sentido aqui. Eu acabei voltando aqui. Vamos renomear essa letra D pela letra O, né? Então, nós temos que esse ângulo aqui, gente, ó, ele é 146 graus, 146,31 graus, né? Então, o que que isso quer dizer? Que a medida dele, se liga aí, ó. A medida BOE será igual a 146 graus, 31 graus, né? Opa. Vírgula 31 graus, certo? Então, nós temos aí o ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90 e é menor do que 180 graus, tá certo? Então,
Esses 3 primeiros, eles são importantíssimos. Nós vamos trabalhar muito, inclusive, nas atividades complementares passadas para vocês. Tá certo? Feito isso, nós vamos agora para o quarto tipo de ângulo. O quarto tipo de ângulo, ele vai ser os chamados complementares, tá? Então, nós vamos trabalhar os complementares. Elias, o que são ângulos complementares? Dois ângulos x e y serão complementares se, para encurtar as palavras, tá? X mais y for igual a 90 graus. Elias, o que isso quer dizer? Por exemplo, 30 graus e 60 graus, certo? São complementares. Agora, por que, Elias? Porque se você perceber, 30 graus mais 60 graus, isso vai dar 90 graus. Por isso que eles são chamados de complementares. Beleza para vocês? Tranquilo? Agora, Elias, vamos lá. Vamos supor que eu tenha um ângulo X, tá? Isso aqui vai ser bem importante para as atividades que nós vamos fazer, ok? Quem é o complemento de X? Então, o complemento de X será 90 menos X. Ok para vocês? Será 90 menos X. Esse vai ser o complemento. Eu vou falar sobre suplementares e depois eu resolver uma questãozinha com relação a isso, tá? Quinto tópico, né? Que seriam suplementares. Quando que dois ângulos são suplementares, né? Ora, X e Y serão suplementares se, tá? X mais Y for igual a 180 graus, ok? Aí eles vão ser suplementares, tá? Ou seja, um exemplo, 120 graus e 60 graus. Eles são o que nós chamamos de suplementares. Agora, por que, Elias? Porque a soma ela vai dar 180 graus. Concorda comigo? Então, aí eles são chamados de suplementares, tá? Agora vamos para um exemplo que é o seguinte. Imagine que você tenha 32 graus, 20 minutos e 17 segundos, tá? Você vai ter esse ângulo. E eu quero o complemento dele.
ok? Como que eu vou fazer? A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, que 1 grau equivale a 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos, ok? Daí, lembrando desse detalhe, o que que nós vamos fazer? Se eu quero o complemento, eu vou pegar o 90 graus e transformá-lo em minuto e segundo, porque aqui ó, eu tenho tanto minuto como segundo, ok? Então veja, o 90 graus ele vai ser... Vou tirar 1 grau, certo? Para transformar isso em minuto. Então, se eu tirar 1 grau daqui, fica 89 graus. Só que isso daí eu vou transformar para minutos. Esse 1 grau que eu tirei daqui, ele vai passar para cá como sendo 60 minutos. E depois eu vou fazer o quê? Porque aqui como tem segundo, né, eu vou ter que fazer essa transformação. Vai ficar 89 graus. Tira 1 minuto, fica o quê? 59 minutos. E esse 1 minuto que eu tirei daqui, ó, ele vai passar como 60 segundos. Então, eu transformei o 90 graus em 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Aí, o que é que nós vamos fazer? Ele não quer o complemento do ângulo, então eu tenho que ver quanto que falta para 90, né? Logo, o processo que eu tenho que seguir é o seguinte. Eu vou pegar o 90 graus, que é 89 graus, 59 minutos e 60 segundos, e vou subtrair por 32 graus, 20 minutos e 17 segundos. Tá? Vamos lá. Vamos subtrair aí 60 por 17. Ao subtrair 60 por 17, você vai obter o quê? Ó? 43, né? 60 menos 10 dá 50, tira 7, 43. Então, 43 segundos. Aí você vai subtrair 59 por 20. 9 menos 0 dá 9. 5 menos 2, né? Vai dar 3. Então, 39 graus. 9, agora os graus, né? 9 menos 2, 7. 8 menos 3, 5. Então, o meu complemento ele vai ser 57 graus, 39 minutos e 43 segundos. Ok? Ó? Tranquilo? Então você tem que estar atento para esse detalhe, né? Você, quando for minuto, né? Se for só até o complemento, só até o minuto, então você vai trabalhar só isso, ó. Tá? Mas como ele falou em minutos e falou em segundos também, então eu tenho que aprofundar um pouquinho mais e subtrair isso daqui do valor que ele deu, tá? Que seria o equivalente a 90 graus, tá? Gente, espero que vocês tenham compreendido esse nosso primeiro vídeo, tá? É só aquecimento aí da geometria, ok? Tentei usar o GeoGebra para que vocês tivessem uma visão melhor da situação, tá certo? Então, espero que tenham gostado aí dessa nossa videoaula, tá? Aguardo você aí na próxima aula. Valeu, grande abraço!